ponto que eu acho que é grande, muito um grande desafio do remoto, a questão do engajamento, né? Que é um ponto que quantas pessoas estão de fato engajadas na minoria, né? Tem pesquisas aí que dizem que é 10, 15% da força de trabalho estão engajados, né? Quais, na sua visão, quais são os maiores desafios para que a gente consiga remotamente manter as nossas equipes engajadas e conectadas pelo coração? Como é que você vê? Olha, essa é uma pergunta, eh, talvez a pergunta do milhão, né? Se eu soubesse, eu não precisaria ter jogado hoje mais cedo na Mega Sena. Mas eu vou trazer um pouco da minha visão, assim. Eu acho que a gente precisa cada vez mais exercitar, enquanto o mundo corporativo que ambiciona uma mudança no ambiente de trabalho, eh, uma medição por resultado, de forma objetiva, por meio de indicadores, KPIs, né? Os nossos indicadores chaves ali para poder saber se eu estou entregando ou se eu não estou. Porque em muitas avaliações, e aí eu falo de times jurídicos, eu vejo isso em outras áreas, querendo ou não, no final do dia, e eu falo de enterprise aqui, tá? De grandes organizações que eu passei e eu vejo colegas sofrendo esse mesmo problema. O resultado é muito subjetivo. Você tem que ter um alinhamento muito grande com a gestão e com todo o time de liderança para poder te avaliar bem. Querendo ou não, eles não olham do ponto de vista objetivo se eu atingir ou se eu não atingir a meta que eu me comprometi no início do ano. E aí, quando você recebe um retorno super subjetivo, teu engajamento vai lá embaixo. Então, eu acho que o primeiro ponto, para poder aumentar o engajamento, a moral dos times, inclusive dos remotos, sobretudo, é um exercício muito grande em termos de objetividade. Querendo ou não, a gente trabalha muito para ascender socialmente, então, obviamente, a remuneração e a ascensão ela faz toda a diferença em termos de engajamento. E outra, fazer um planejamento robusto para que a pessoa possa se entender onde ela está no todo. Né? Ela precisa ela se encontrar, ela entender que aquele plano de crescimento faz sentido para ela e onde é que a área dela consegue ajudar em absolutamente cada aspecto para que esse plano se torne verdade. Então, acho que o engajamento ele começa aí. Outras coisas que fazem toda a diferença. Reuniões recorrentes de time onde você liga a câmera, onde você vê a pessoa falando, e aí eu vou falar um pouco da minha realidade do português, né? Lido com times fora do Brasil, mas eu acho que vou me ater aqui ao português. A nossa língua ela é muito difícil, ela não é uma língua fácil. Língua que, inclusive, admite flexibilidade de gênero, que muitas vezes não, a maioria das vezes não tem nos Estados Unidos, na língua anglo-saxã americana. Então, por si só por isso já é muito difícil, inclusive para outra pessoa aprender o português de forma muito mais tranquila. Então, a entonação para a gente, tá saindo um pouco da flexibilidade de gênero, é muito importante. Então, quando você chega e fala assim, ó, Otávio, Vanessa, Mari, cara, para mim essa live ela tá maravilhosa, tô super empolgado de estar aqui e tal. Vocês estão sentindo no meu tom de voz, na minha entonação, no exercício modular da minha voz, o quanto eu estou empolgado de estar aqui. Uma mensagem escrita, Vanessa, Otávio, Mari, tô muito empolgado de estar aqui. Ponto final. Cara, o que isso quer dizer? Isso não quer dizer nada, né? A exclamação, inclusive, na mensagem escrita faz toda a diferença. Então, eu acho que diria que o engajamento ele mora nos detalhes, né? É você olhar para o colaborador enquanto pessoa, inclusive a gente está vivenciando a era da humanização no meio de inteligência artificial, altas tecnologias, big data, automação. A gente tem que olhar para o ser humano, ele tem que ficar no centro da tomada de decisão. E aí, a partir daí, você vai conseguir extrair energia para que a organização ela de fato desponte, né? Hoje, por exemplo, eu vou trazer um exemplo que é informação pública, eu sou muito feliz em compartilhar isso. A Mondelez ela tomou uma estratégia de flex sem presencial obrigatório. A gente se encontra, olha que interessante para o engajamento, você pensar no bem-estar do colaborador, em apenas 4 situações no escritório, que são os 4 Cs que a gente usa. É para colaborar, é para co-criar, para conectar e para celebrar. Então, olha que legal, assim, tipo, o nosso engajamento está, cara, eu aqui na minha casa no Rio de Janeiro, que posso colocar minha saúde em dia, fazendo as minhas corridas, não saindo do meu ambiente domiciliar, observando a minha saúde, só vou para o escritório para essas 4 situações.
porque eu não vou para o escritório para poder responder e-mail e não vou para o escritório para poder fazer reunião online. Então, olha como é que é um detalhe. Eu acho que RH, hoje em dia, as áreas de recrutamento, tem, em termos de engajamento, uma super ferramenta nas mãos, que é proporcionar esse ambiente como um benefício. Gente, isso é significativo para a gente construir o futuro do trabalho que a gente quer. Muito interessante, Paulo. Muito interessante esses Genial. 4 Cs aí. Muito legal. Mariana, como é que você vê? Como é que você vê essa questão do engajamento? Fala para nós. Bem, eu vou trazer minha versão de vendedora, né? Que sempre trabalhei na área comercial, mas, claro, como o Paulo mesmo disse, algumas áreas a questão da meta não é tão tangível e etc., mas na área comercial costuma ser bem mais tangível, até porque você tem um número a ser atingido e etc. Mas uma coisa que funcionou, diferentemente do Paulo, que tem uma grande experiência em enterprises, nos últimos 4 anos eu trabalho em startups no mercado de tecnologia. E trabalhando em startups é um pouco diferente, a gente não tem essa super cultura enraizada, não tem até estrutura para isso, porque é um business que é emergente, que está crescendo, que está aprendendo, e as estratégias mudam de uma semana para outra, enfim, ainda não tem essa cultura tão enraizada. Mas o que eu aprendi é você trazer as pessoas para te ajudar na tomada de decisão. Quando você vai fazer um planejamento, quando você vai desenhar até os objetivos, fazer com que as pessoas participem disso e deem a visão delas. Diferentemente de uma grande corporação que você tem muitas pessoas fazendo as mesmas funções, em startup é muito raro você ter mais de 2 ou 3 pessoas fazendo a mesma coisa. Então, essas pessoas, elas têm profundidade e conhecimento naquilo que elas fazem. Ela representa um elo fundamental na empresa e ela detém um conhecimento que talvez ela seja a única pessoa da empresa que detenha. Então, quando você for fazer, desenhar objetivos ou até pensar, cara, isso não está dando certo, qual o próximo passo? Trazer essas pessoas para pensar com você, criar, co-criar, como o Paulo falou, e refletir sobre os próximos passos, isso é fundamental. Isso faz com que a pessoa se sinta realmente parte e não simplesmente seja o que muitas deles falavam, às vezes, ai, Mari, eu odeio ser pau mandado. E quando eu pegava essas pessoas, pensem comigo, vem aqui, vamos refletir, a gente tem que mostrar ou a gente tem que desenhar um novo plano para apresentar para o CEO. O que vocês acham? O conhecimento e a profundidade que essas pessoas tinham daquele pedacinho da empresa eram fundamental. Então, a minha sugestão para quem quer engajar é traga as pessoas para a mesa de decisão. Elas vão se sentir pertencentes àquilo e vão se engajar e vão ralar para entregar o resultado, porque afinal ela também fez parte daquilo. Com certeza, perfeito, Mariana. E você, Vanessa? Agora você que ficou por último, né? Veja que o Paulo. Veja, sempre alguém fica por último, né? Isso aqui vai girando essa roda. Agora te coube a você, Vanessa. Vai lá. É a história da minha vida, né, gente? Vanessa começa com V, última da chamada, enfim, tô acostumada com papel já. Mas assim, eu gosto muito que tanto Paulo quanto Mariana trouxeram co-criar. Mari, o lance de você botar a pessoa na mesa para ouvi-la, eu acho que é uma das ferramentas mais poderosas de engajamento, seja no remoto, seja no presencial. Acho que quando a gente se sente ouvido, quando a gente se sente parte do processo, nada engaja mais. E eu vou pegar isso que você trouxe de forma grandiosa e vou colocar no pequenininho. Às vezes a gente não tem um projeto para botar na mesa. Eu acho que faz uma grande diferença no engajamento, falando especificamente do remoto, quando a gente interage diariamente e ouve a pessoa, independente de estar numa reunião. Então, eu dou bom dia, cara. Eu acho que às vezes você dá um bom dia na sua ferramenta, seja o Slack, seja o Teams, seja uma ferramenta interna. Bom dia, você tá bem? Eu acho que você conhecer a pessoa do outro lado, né? Aqui a gente está falando de liderança. Líder, toma um tempo do teu dia para dar bom dia, para saber como a pessoa tá. A pessoa, ela não é para ela só responder para você se o relatório está pronto, se aquela tarefa foi feita, dar um update, um status update. Pergunta do dia. Acho que você conhecer quem está do outro lado, se interessar um pouquinho, entender como é que você pode ajudar a pessoa na jornada profissional dela, gera engajamento. De novo, quando você está no presencial, você tem
uma riqueza maior de ferramentas. Você chama para um café, você faz uma atividade divertida. Eu confesso que as atividades divertidas online, elas me irritam mais do que me divertem. Desculpa, eu sou esta pessoa. Vamos fazer não sei o que online, tipo, uma vez. Se você fizer toda vez, eu senti que você está perdendo meu tempo. Enfim, é muito diferente do café. Então, o remoto nesse sentido se torna uma restrição. E eu sou super defensora do remoto por tudo que o Paulo falou. Adorei saber que a Mondelez tem esses 4 Cs. Incrível, presencial tem que ser mesmo só para essas coisas. E já que a gente não tem isso fora do presencial, fica difícil, por exemplo, celebrar fora do presencial, vamos tornar o dia a dia. Lideranças, parem, perguntem, deem bom dia, pergunta da vida da pessoa, porque são hábitos que a gente faz muito mais no offline e a gente esquece no online. Você tá bem? Como é que foi teu fim de semana? Parece bobagem, mas você ouvir a pessoa, ouvir o outro lado, engaja. Pô, a pessoa ali do outro lado é minha liderança, mas entende meus sonhos. E para além de engajar, isso te ajuda a pegar na mão da pessoa, porque é papel da liderança também ajudar a pessoa a se desenvolver e abrir os caminhos para ela. Eu sei que fulano queria aprender mais sobre tal coisa, e olha, vai ter um webinar, olha, vai ter um evento da empresa, olha, vai ter uma palestra, não sei. Você consegue ajudar a pessoa melhor se você conhecer. Então, eu acho que o engajamento parte muito disso, de você mostrar, tomar tempo de mostrar o seu interesse pelo outro. Perfeito, Vanessa. Um grande finale, hein? Grande finale. Na verdade, eu enxergo o engajamento, ele diretamente ligado com os relacionamentos. Eu não estou engajado com a empresa, eu não estou engajado com o projeto, eu estou engajado com a galera que está comigo. Eu vou remar com afinco, eu vou remar com tudo que eu tiver, porque a Mariana, a Vanessa e o Paulo estão comigo, e não o projeto que nós estamos trabalhando, né? Esse é o grande ponto, né? E o que a Vanessa trouxe de se interessar pela pessoa é uma forma maravilhosa da gente construir relacionamento, da gente fazer o nosso liderado, fazer as pessoas da nossa equipe se sentirem importantes, né? A Mariana trouxe, tragam as pessoas para a mesa e vamos co-criar esse plano. Se eu sou partícipe desse plano, se eu ajudei a criar, eu vou fazer das tripas coração para ele dar certo. Né? Eu vou fazer o meu melhor para que ele dê certo. Né? Esse é um grande ponto. Né? E tanto que hoje em dia, quem é a melhor pessoa, na minha visão, para trabalhar naquele projeto? É quem é voluntário. A pessoa se voluntariou, de alguma maneira aquele projeto já está conectado com a pessoa. Porque se eu tenho um projeto que ninguém é voluntário para participar, eu hoje penso 2 vezes, devemos começar esse projeto? Se ninguém está afim, se ele não se conectou com ninguém, porque eu posso pegar as pessoas pela goela abaixo e falar, vocês trabalharão nesse projeto. As pessoas vão até trabalhar, mas vão trabalhar com afinco, vão trabalhar com o coração, vão trabalhar dando o melhor, com criatividade, procurando fazer aquilo da forma melhor para encantar os clientes e tudo mais? Não sei, né? Quando a coisa se torna mecânica, aí o engajamento vai lá para baixo e esses relacionamentos não se constroem, né? Você que está com a gente até esse momento, estamos aqui há meia hora falando, tá achando legal? Meu, você já está seguindo a Mariana, a Vanessa e o Paulo? Não, se você não está ainda, é agora que você tem que falar, né? Passa o link dessa live para outras pessoas que você acha que tem com problemas de engajamento, líderes que estão aí patinando no remoto, porque aqui tem coisas importantíssimas que vão certamente ajudar você, os seus colegas e as suas equipes.